E aí, oitavo ano, tudo certo com vocês? Hoje nós daremos início à nossa quinta videoaula e falaremos a parte 3, a terceira parte da Revolução Francesa. E vamos finalizar essa parte também, ok? Então, peguem suas apostilas a partir da página 53 e vamos lá. Galera, na última videoaula nós vimos que a França passou pelo período do Grande Medo, né? Que era aquele período de grande instabilidade política que ninguém de fato sabia muito o que ia acontecer. Então, hoje nós vamos ver qual foi a situação política da França após a prisão do rei Luís XVI. Então, após a prisão dele, o governo então passou para as mãos do chamado Conselho Executivo Provisório, que foi aí liderado por Georges-Jacques Danton. Então, a Assembleia Nacional ela foi dissolvida e substituída pela Convenção Nacional, onde o controle seria disputado pelos jacobinos, que eram os defensores da República, e pelos girondinos, que eram os políticos que procuravam negociar com a monarquia, que nós já vimos na videoaula passada. Aqui temos uma foto do George. Então, em setembro de 1792, foi proclamada então a República Francesa. Um ano após, em 1793, o rei Luís XVI foi executado na guilhotina, ok? Aqui temos uma imagem representativa aí da execução do rei Luís XVI. Prevalecendo na Convenção Nacional devido à vitória nas eleições, os jacobinos tiveram a força para enfrentar a investida contra-revolucionária liderada aí pela Áustria, ok, pessoal? Então, em abril de 1793, foi criado o Comitê de Salvação Pública, que convocaria aproximadamente 300 mil homens para a guerra. Isso mesmo. Foi criado também o Tribunal Revolucionário. Qual era a função dele? Ele julgava diversos suspeitos de traição. Então, o marco inicial do chamado Período do Terror, até o ano de 1794, executou aproximadamente 35 mil pessoas, pessoal. Entre elas, a Rainha Maria Antonieta e o Georges-Jacques Danton. Aqui temos uma imagem representando essa fase, esse período de execuções, ok? Então, inicialmente, o governo jacobino ele foi bastante popular, adotando aí uma série de medidas, como, por exemplo, ele criou impostos sobre os ricos, aprovou leis fixando os valores para os preços de produtos, regularizou salários, abriu escolas, promoveu a reforma agrária, que no caso era a venda de terras da nobreza e da igreja, onde as terras foram divididas em lotes menores, ok? E vendidas a um preço muito baixo para a população, tá? Também promoveu a questão do divórcio e da liberdade religiosa, o direito ao divórcio, né, e a liberdade religiosa, e aboliu a escravidão nas colônias francesas. No ano de 1794, mais especificamente em junho, as tropas francesas tiveram uma vitória decisiva sobre os exércitos invasores. Então, em pouco tempo, os líderes jacobinos estariam se voltando aí contra militantes, no caso, ainda mais radicais, perdendo assim todo o apoio popular. Nesse sentido, pessoal, em 27 de julho de 1794, eles seriam derrubados do poder pelos girondinos na chamada Reação Termidoriana, ok? E acabariam aí na guilhotina. Então, o que foi essa Reação Termidoriana? Era um termo que definiu aí a queda do governo jacobino liderado por Robespierre, ok? E a ascensão de um governo conservador alinhado aí agora aos girondinos. Aqui temos uma imagem, né, de Robespierre. Então, as medidas criadas pelos jacobinos anteriormente, todas aquelas que eu li para vocês, algumas delas, né, acabaram sendo canceladas pelo novo governo, como, por exemplo, o tabelamento dos preços e o fim da escravidão nas colônias. Em 1795, foi aprovada uma nova Constituição que reintroduziu o voto censitário e inseriu o poder executivo nas mãos do diretório. O que era o diretório? Era o órgão composto por 5 pessoas eleitas entre os deputados. Então,
Nesse momento, além da tensão da guerra e das dificuldades financeiras, o governo sofreu ataques internos por jacobinos e também pelos monarquistas. Então, para conter as manifestações, o diretório pediu ajuda aí do exército e em 1795, o jovem aí general Napoleão Bonaparte foi escolhido para organizar a defesa interna do país. Gente, o Napoleão ele acabou tornando-se uma figura, uma importante força política no país após aí a Revolução Francesa. Então, em 9 de novembro de 1799, ocorre o golpe do 18 Brumário. O que foi esse golpe? Foi um golpe de Estado que representou aí o fim da Revolução Francesa e a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder. Então, galera, inicia-se aí uma nova fase na política europeia. E para finalizar, eu trouxe para vocês uma imagem aí representativa de Napoleão Bonaparte, ok? Encerramos nossa videoaula por aqui. Na próxima aula eu aguardo vocês com um novo assunto. Até mais, pessoal!